Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos no Sacramento da Ordem, o Padre Pedro, vigário episcopal do Vicariato Rural, o Padre Francisco, que nos acolhe nesta paróquia, e na pessoa deles, quero também saudar os demais padres e diáconos aqui presentes, queridas consagradas, irmãos e irmãs no Sacramento do Batismo, com a saudação também especial àqueles que hoje serão instituídos ministros para o serviço da comunidade. E saudando também com carinho nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Que bom nós estarmos aqui, são tantos os motivos que nós temos para celebrar esta Eucaristia e nessa bonita participação vicarial, celebrar a unidade do vicariato no dia em que a Igreja celebra Jesus Cristo, Rei do Universo. Dia em que celebramos Cristo Rei, para também mostrar que Cristo é um Rei diferente dos reis deste mundo. E o texto do Evangelho deixa isso bem claro, porque o reinado de Cristo se manifesta no mistério da cruz. Também hoje celebramos o dia do cristão leigo e leiga, todos os batizados chamados a ser testemunhas de Jesus. E dentro desta caminhada de testemunho, muitos irmãos assumem ministérios, serviços na comunidade e são chamados também a ser testemunhas de Jesus na sociedade, no mundo, nos ambientes onde nós vivemos. Estamos também iniciando o 3º ano vocacional do Brasil, com o tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, como esse chamado a reconhecer que todo cristão, todo batizado, ele é um vocacionado. Nós somos chamados a dar o testemunho de Deus, porque em Jesus nós somos irmãos e irmãs, porque pelo mistério do batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus, e somos chamados a viver esta fraternidade em Jesus Cristo, que se fez nosso irmão, entrou em nossa história e veio para nos salvar. E assim, esta celebração hoje se reveste de um sentido de comunhão, como um sinal do reino de Deus acontecendo entre nós. Depois desse tempo de pandemia, onde as nossas reuniões foram ou de forma remota, ou também com um número limitado de pessoas, hoje nós temos a graça de estar aqui para juntos louvar, bendizer o Senhor, representando todo o vicariato rural e manifestando esse desejo de viver a comunhão. E nesta solenidade de Cristo Rei, a palavra de Deus traz para nós alguns ensinamentos importantes. Primeiro, no texto da primeira leitura, com a unção de Davi como rei de Israel, porque ele estava defendendo a comunhão e a unidade entre as pessoas. A figura dos reis, que nós às vezes temos imagens nas histórias, ou naquilo que nós vemos daqueles países que ainda têm seus reis, são pessoas que têm o poder, que têm muito dinheiro, que vivem nos palácios. Mas já no Antigo Testamento, a figura do rei estava ligada a alguém que, colocada à frente do povo pelo próprio Deus, deve defender os pobres, as viúvas, os órfãos, deve fazer justiça aos pequeninos, ter esta atenção sempre maior para com os mais necessitados. E é dentro desse sentido que Jesus vai também anunciar o seu reino, o reino de Deus, que não é como os reinos deste mundo, marcados muitas vezes pela opressão, pela corrupção, pela sede de poder e pela busca dos próprios interesses.
E no texto da segunda leitura, São Paulo também mostra, nesse hino bonito, que ele revela o sentido da pessoa de Jesus que entrou em nossa história para nos salvar, que ele é o primogênito, é o primeiro de todas as criaturas, que nele e para ele todas as coisas foram criadas. Também nós fomos criados para viver com Jesus, para viver pelo nome de Jesus. E que ele não só é a presença viva de Deus no mundo, mas que através do seu sangue derramado na cruz, ele fez a paz com todas as criaturas da terra e todas as criaturas do céu. Então, pelo sangue que ele derramou na cruz, ele trouxe para nós a paz. Ele inaugura o seu reino. E o texto do Evangelho que nós ouvimos vem mostrar Jesus na cruz sendo criticado pelas pessoas. Primeiro a gente vê ali a expressão salva-te a ti mesmo, várias vezes no texto do Evangelho. Alguns judeus que criticam a Jesus, que está pregado na cruz, para que, se ele é de fato o Cristo, que ele desça da cruz e salve-se a si mesmo. Depois os soldados também. O Senhor não disse que é o rei dos judeus? Então desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus vai dizer, né? Se és Salvador, então salva-te a ti mesmo e a nós, né? E o outro, conhecido como bom ladrão, vai chamar a atenção dele dizendo: mas você não teme a Deus? Nós merecemos esse castigo. Ele não cometeu erro nenhum e ele não merece esse castigo. E vai fazer aquele pedido: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a resposta de Jesus: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Revelando que o reino de Jesus é um reino diferente que traz a vida e a salvação. Que o trono onde Jesus está é o trono da cruz. Que a sua coroa de rei não é uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. Que o cetro que o rei usava como sinal de poder, para Jesus é o cetro da humildade, do serviço, da doação da própria vida. Por isso Jesus é rei de um reino diferente. O reino de Deus que ele veio inaugurar com o mistério da sua morte e ressurreição. E desse reino todos nós somos chamados a participar. E desse reino, a nossa presença aqui, como expressão de unidade, de comunhão, é um sinal. Muitos são os sinais do reino presentes em nosso mundo. Quando a gente vê os telejornais, nos meios de comunicação, muitas vezes as pessoas chegam a dizer: não, o mundo não tem jeito, está perdido, porque só tem violência, maldade, injustiça, guerras e mortes. Mas um acontecimento desse nunca é divulgado nos grandes meios de comunicação, mas é sinal do reino de Deus acontecendo e agindo em nossa história. Como Jesus fala da semente que é colocada na terra, germina e cresce sem fazer barulho, mas ela vai crescendo até produzir flores e frutos. Assim também o reino de Deus vai crescendo em nossos corações, através de todos os gestos de bondade, de justiça, de fraternidade, de perdão e de amor. E assim nós vamos sendo testemunhas do amor de Jesus em nosso mundo. E na abertura deste ano vocacional, o terceiro ano vocacional do Brasil, com o tema Vocação, Graça e Missão, revelando para todos nós que todos que fomos batizados já recebemos a graça do chamado. O Senhor nos chamou desde o batismo para sermos seus filhos e filhas muito amados. E nós temos a nossa missão de viver esta comunhão, porque se somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs uns dos outros, devemos viver a comunhão e devemos viver como uma grande família que quer caminhar nesse mundo no respeito para com o meio ambiente, para com a natureza, para que aqueles que também vierem depois de nós possam encontrar um mundo melhor do que este que nós encontramos.
e daí também o nosso empenho de comunhão e fraternidade para com aqueles que virão depois de nós. E o lema, corações ardentes e pés a caminho, está referindo-se ao texto dos discípulos de Emaús, que depois de caminharem com Jesus ressuscitado, depois de o reconhecerem ao partir o pão, quando Jesus desaparece, um fala para o outro, mas o nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras, mostrando que todos nós também somos chamados a deixar o nosso coração arder de amor por Jesus na escuta da sua palavra. Na escuta da sua palavra, alimentados na Eucaristia, somos chamados também a colocar os pés a caminho. Somos chamados a buscar sempre ir ao encontro dos irmãos, testemunhando o amor de Jesus Cristo. Então, eu desejo hoje àqueles que serão instituídos ministros da bênção, que possam, acolhendo a bênção e a graça de Deus hoje, sendo instituídos, possam também ser canal da bênção de Deus para os irmãos. Aqueles que serão instituídos também como ministros da esperança, especialmente visitando as pessoas que perderam seus entes queridos, colaborando na celebração das exéquias, a celebração para os nossos irmãos falecidos, visitando as famílias, indo ao encontro daqueles que sofrem, sejam também sinais da esperança. E aqueles que serão instituídos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, com esta graça de poderem não só receber Jesus no mistério da Eucaristia, mas ser também portador de Jesus para os irmãos, sendo instrumento que partilha o pão da vida com os irmãos, seja no momento da distribuição da Eucaristia, nas celebrações eucarísticas ou nas celebrações da palavra, seja levando também a comunhão para o irmão ou irmã que está enfermo e que não pode participar da comunidade, sendo então como que uma janela da igreja que se abre na casa daqueles que estão sofrendo num leito de dor, mas estão sendo consolados pela presença de Jesus vivo no mistério da Eucaristia, sustentando a nossa caminhada de fé, sustentando também a vida marcada pelo sofrimento, que quer também ser instrumento de salvação. Por isso, São Paulo VI, quando escreveu a encíclica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, ele dizia que a missão do leigo e da leiga, não só é de servir na comunidade, mas também de ser sinal e presença na sociedade, seja através dos trabalhos nos lugares onde se exerce a economia, a política, onde se exerce também nas famílias, nos ambientes de trabalho e também na realidade do sofrimento. Saber ser presença de Jesus na realidade do sofrimento. E vocês, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, são chamados a ser esta presença de Jesus junto aos irmãos enfermos e desta forma sendo também aqueles que levam a graça e o amor de Jesus eucarístico, a presença viva para todos os irmãos que não podem participar na vida da comunidade. Então esse momento de unidade, momento de comunhão, momento de vivência da vocação e compromisso com a igreja e também de transformação do nosso mundo, para que ele seja cada vez mais sinal vivo do reino de Deus, do reino de amor que Jesus veio anunciar.